Aqui nasceu o Nelore Piauí e Piauí. Ó, seu Celso, se o senhor quiser comprar gado bom, a origem é lá na Índia. Aí no outro dia ele acordou e fez a pergunta que começou tudo isso. Essa é a maior, é a mais importante, a que mais gerou impacto no melhoramento genético. Vamos a experimentar de bastante coisa. E depois, na outra época de confinamento, aí sim, com a maioria Nelore. De fazer confinamento de fêmea. E aí a fêmea Nelore confinada é imbatível. O primeiro laboratório particular da América Latina de congelamento de sêmen foi na Fazenda Cachoeira, justamente por ele ter perdido o principal touro que veio. Ele viu que o grande seguro de um touro não é financeiro, é o sêmen congelado dele. Hoje o Brasil é o maior exportador de carne do mundo. Então você vê o quanto que essa semente que esse pessoal plantou aí para trás foi importante e deu fruto bom, né? Ó, eu tenho orgulho de dizer que um garçom foi importante para a pecuária do país e fez um neto presidente da maior entidade do mundo de pecuária. Então eu tenho orgulho de... Muito bom. Hoje vocês vão me derrubar várias vezes. Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Eu sou Roberto Lucas e o assunto de hoje é pecuária. E para isso, nós estamos aqui com ele, que é presidente da BCZ. Eu estou falando de Gabriel Garcia Cid. Tudo bom? Bom, Roberto, bom dia. Prazer estar aqui. Walter. Muito bom. Obrigado pelo convite. É isso. E aqui ao meu lado também, Walter Celani. Tudo bom, Walter? Bom demais da conta. E a prosa hoje é diferente, porque o Gabriel, nós vamos falar com um caboclo que sabe das origens do Nelore no Brasil, como é que foi a primeira importação. É uma história boa. Mas antes de mais nada, nós vamos conhecer o Gabriel. Exatamente. Depois nós vamos conhecer o que o Gabriel faz direitinho, né? E falar em direitinho, eu tô achando... Você tá bonitinho hoje, essa camisa sua, hein? Aqui, ó. Texas Farm, hein, Eu tô bonito. Eu tô Você mais... também. Não, eu também não. Eu tô mais que você. Bora que é bom. Bora lá. Ô, Gabriel, como é que o agronegócio entrou na sua vida? Uai, de família, né? Meu avô, imigrante espanhol, chegou aqui no Brasil no finalzinho da década de 20, e a paixão dele sempre foi pecuária, pela atividade da família pobre lá na Espanha, e veio para o Brasil, se tornou empresário de sucesso, e depois que se tornou empresário de sucesso, aí sim se dedicou à pecuária. Então veio através do meu avô. Mas aí, sua terceira geração hoje. Você é a terceira geração na família. Mas eu quero saber o seguinte: de pequenininho você já ia na fazenda? Como é que era isso? Já. Minhas férias de pequeno era na fazenda. Seja na Cachoeira, principalmente na Barra Mansa, a fazenda que ficou para minha mãe depois da morte do meu avô. E a gente, desde pequeno, é fazenda. Não... As pessoas perguntam, como é que entrou? Eu falei, não sei, tô sempre Eu já dentro, tava orgânico. Foi, acabou. Isso é o... Não, mas sabe o que é mesmo? Isso é que é o orgânico. É quando você nem percebe isso aí, porque é tão natural, né? E você acaba não dando... Sempre fez parte, Você sempre fez parte. Mas a fazenda era onde? É Paraná? Onde que é? Nossa fazenda são no Paraná, né? No norte do Paraná, a Fazenda Cachoeira. Desde aí 1945, quando meu avô comprou ela. Foi a fazenda responsável, né, pelas importações, quando chegou o gado em 60. E também de outras fazendas aí que meu avô abriu no Paraná, né? Em especial a Barra Mansa, que é no noroeste do Paraná, município de Amaporã. Cachoeira, o pessoal sempre fala Londrina, mas na verdade é Sertanópolis. É Sertanópolis. 50 quilômetros aí ao norte de Londrina, pertinho da divisa com São Paulo. Tá. E você, assim, desde criança você falou as férias, você ficava na fazenda e tal, mas quando que você, já como um menino, já pensando na vida, falou, quero seguir esse caminho? Olha, não sei falar. A gente, como falou, é natural, né? A gente vai... Primeiro, menino gosta de fazenda, eu acho que é assim, né? De passar férias, de montar cavalo, de andar e poder... Eu acho que até pela liberdade da fazenda, né? De mexer com gado e estar junto com
com os peões, sempre fiz isso. Então a gente... não sei, é engraçada a pergunta, porque a gente vai rebobinando a fita, né? Exato. Eu vou puxando lá para trás quando a gente era criança, mas sempre me lembro lá, com os meus irmãos, com a minha mãe, e a gente... Não sei explicar, é algo que vem, acho que dos exemplos da minha mãe, né, dos meus irmãos mais velhos, do próprio meu avô. Não tive oportunidade de conviver com ele, mas a gente sempre ouvia as histórias, os exemplos, e a gente acaba gostando também. Porque a gente fala assim, porque a criança gosta da fazenda, mas uma coisa é você gostar de andar a cavalo, passear, tal. Outra coisa é quando você vê a fazenda como o local De trabalho, né? Ela tem outro... já não é mais aquela curtição somente. Mas você sabe que uma observação do Gabriel me fez pensar numa coisa que é interessante. Quer dizer, é tão natural, mas ele falou uma frase muito legal agora. Eu acho que todo menino gosta de fazenda, né? E o engraçado é que quando você pega o pessoal da cidade, a hora que eles mais se divertem, nós fomos na fazenda de um amigo, nós fomos na fazenda. Você sabe o que é isso? É a gente voltando às origens naturalmente. Então, você se adapta de uma maneira tão agradável, né? E pra gente que já é da roça, não faz diferença, porque você já tá ali, você já é aquilo. Né? Perfeito. E para quem vem de fora, ele tá se reconectando com uma coisa que nós já nascemos conectados, né? É interessante, né? É muito legal isso. Mas aí a sua juventude, então você fala, você já morava em Sertanópolis e ia lá? Como é que era? Nasci em Londrina. Londrina muito, 50 quilômetros da cachoeira, muito próximo. E a gente sempre, quando criança, sempre que podia, ia para fazenda, em especial férias. Aí é a conexão, acho, da criança, das férias, de coisa boa, de ter liberdade. Acho que começa a ligação aí, principalmente para a gente, para os mais novos, né? É um momento importante. Ninguém começa numa fazenda, a criança não começa aí na fazenda pensando em negócio, pensando em pecuária, em o que vai fazer da vida. Pensa como diversão, como férias mesmo, e aí que vai pegando gosto. É essa a importância de levar as crianças, né? De levar os filhos, né? Exato. Andar a cavalo faz parte, querer andar a cavalo, querer passar final de semana, porque tudo tem um momento. Não adianta você chegar lá, uma criança, querer fazer algo. Tem que deixar ela desfrutar daquilo. Ver que aquele ambiente é gostoso, né? E a liberdade que a gente tem na fazenda é completamente diferente da cidade, né? Muito. Até na minha época, nasci em 75, ainda estava diferente, mas hoje é muito mais diferente. Na realidade de uma cidade, o que você pode fazer ou não, e a liberdade que você tem. E na fazenda não mudou nada, a fazenda continua igual. Fazendo a mesma coisa. Você sabe o que é mesmo? Se você vai na fazenda, a cobra pode te pegar, não sei o que pode acontecer. Rapaz, a gente era moleque, a gente pegava na fazenda, saía andando. A gente chama, lá em Minas nós fala corgo. Nós saía no corgo da fazenda, andando no meio do corgo, nadava, andava. Nunca topou com a cobra, nunca aconteceu nada, né? Então é muito gostoso essa convivência, né? É o que você falou mesmo, você não pensa em negócio. Você está pensando que aquilo é bom. Agora, se aquilo ali pudesse ser um negócio depois, aí é a perfeição, né? Exato. Mas aí, quando você vai criando a juventude, 15, 16 anos, você resolve estudar, se aprofundar um pouco mais nessa parte de pecuária, né? Aí você muda de cidade, como é que foi isso? Com 15 anos eu fui fazer escola agrícola, fui morar fora, fiz escola agrícola em Castro, me formei em técnico em agropecuária, uma bacia leiteira de pecuária, de suínos, de aves e do Paraná, na época uma das escolas que eram referência no país, né, no ensino, e foi muito bom para mim, fez parte e foi muito bom esse aprendizado de poder sair um pouco mais cedo e poder aprender as coisas boas e as mais ou menos. Também a gente aprendeu também. Ô, Gabriel, essa coisa de sair de casa, você falou uma coisa que na década de 80 o mundo era um. Hoje é outro completamente. Aí tem gente aqui de 20 até quase 30 anos assistindo a gente, mas que já pegou celular, já pegou streaming, essas coisas. E nessa época não tinha assim o celular para você. Não tinha. Como é que é para um menino de 15 anos sair de casa e de repente, não é romper, mas tirar o cordão umbilical ali e cair direto numa cidade e ter que estudar? Estudar e trabalhar, né? Porque era
regime de semi-internato. A gente Tá. ia para a escola, passava toda semana, às vezes 15 dias, às vezes um mês. O telefonar era de um orelhão, na época do orelhão. Acho que se falar hoje, acho que ninguém nem sabe mais o que é orelhão. Tinha a oportunidade de ligar só à noite para a família, se quisesse. É muito diferente. Nos últimos isso eu estou falando de 1990. Então as coisas mudaram muito, né? Em 30, 40 anos mudaram muito. A maneira da gente comunicar, né? E como é que você pensava? E o que o Gabriel, você pensava? Porque quando a gente é moleque também, a gente não vai dar valsa, né? Do jeito que a maré toca. Mas você pensava na distância da família? Como é que era isso para você? De novo, vocês estão fazendo eu rebobinar a fita Mas aqui, é né? isso. É pra essa isso. A intenção é essa. Não pensava. Quando a gente é novo, a gente vai, né? A gente vai. E muitas coisas que a gente vê até como sofrimento, como dificuldade, como fora de casa, longe da mãe. Hoje a gente olha para trás e fala assim, como foi bom, né? Como a gente teve a oportunidade de aprender. Tomar banho frio. É importante. Tomar banho frio. Olha o detalhe. Comer em refeitório, fazer fila, ter organização, ter responsabilidade, principalmente, né? Foi muito bom. Era uma escola mantida aí pela Batavo, por um grupo de... Na época era Batavo que Era mantinha, Batavo né? que mantinha ela, e um grupo de holandeses que mantinha a escola, então era um regime rígido. Na época a gente reclamava, como todo jovem, né? Claro. De tudo, mas foi muito bom. Hoje eu vejo que valeu muito a pena, valeu muito a pena. E isso você fala uma coisa que realmente a gente entrevista várias pessoas pelo menos mais velho que eu, né? O Walter nem tanto. Mas é mais. Você está dizendo que não existe gente mais velha que eu? Aí não, é. Não, eu falo porque antigamente tinha muito disso. Ia pro internato, né? Semi-internato. E a pessoa aprendia a ter regra. Sim. Obedecer hierarquia, disciplina. E hoje a gente não tem muito mais disso, né? Você acha que isso ajuda a forjar a pessoa, Gabriel? Tenho certeza que ajuda. Ter regra, e principalmente ter modelo para seguir, né? Isso é muito importante para nós, né? Eu tinha escola, não falo nem escola dominical, tinha escola dominical todos os dias. Era uma escola evangélica, Tá. mantida por igrejas evangélicas europeias da Holanda, em associação aí com a Batavo, como já falei, mas nós tínhamos escola dominical todos os dias. Olha que E interessante. a gente vai puxando para trás como isso ajuda a formar, né? Ajuda a formar. A gente precisa de formação, a gente precisa de educação, a gente precisa de modelos. A gente está hoje mais velho, a gente tem a oportunidade de conviver com tanta gente boa, né, Walter? De homens extraordinários aí que a gente tem a oportunidade de conviver e ter como são referências para nós. E a gente vê o quanto é importante, desde pequena, a gente poder olhar os modelos e tentar copiar. Homens extraordinários a gente nunca vai chegar perto, mas a gente pode tentar copiar. Mas você tem a noção também que chega numa idade que você for, a gente vai ficando mais velho, aí a referência é você. E quer queira ou não, a gente passa a ser referência, porque você passa a ter uma posição, independente dela qual seja, o cabelo branqueou, você já começa a ser referência a alguma coisa, porque te remete à experiência e te dá uma formação na vida, né? Que essas referências que nós tivemos, a gente acaba... Eu estava até falando outro dia disso. O ser humano nada mais é do que a junção de todos aqueles com quem ele conviveu. Você vai ficando um pouquinho de um pouquinho do outro, você vai puxando e se formando, né? Mas a gente tem que ter a noção de que alguém vai se formar olhando para a gente também. A partir dos filhos, né? E eu acho que a gente não tem noção sobre isso, né? É. Quem é referência não... Isso é fato. É os outros que nos veem como referência. Exatamente. Nós mesmos não nos vemos. Eu não me vejo como referência. Me vejo como... tendo a oportunidade de conviver e aprender e andar e servir. Eu não por mais que tenha um pouco de cabelo branco... não me vejo como referência. A gente não se vê como referência. Não se vê, mas a gente busca nos outros. o exemplo que a gente teve no escritório agora, eu queria tirar uma foto com o Gabriel. Então, quer dizer, é referência. Porque quando a pessoa vê isso, fala, pô, então
é aquele negócio, a responsabilidade é muito maior também, né? É. A responsabilidade é muito grande. Tem mais gente observando a gente do que a gente pensa. Exatamente. E você impactando na vida de pessoas quando você fala uma frase. Porque nessa entrevista nossa aqui vai ter muita experiência, você já falou coisa aqui, que vai impactar na vida de quem está em dúvida, de quem está se formando. Então, um pedaço seu vai constituir uma pessoa daqui para frente. É o que eu repito, a gente já faz isso com os nossos filhos. Exatamente. Nós somos referência para eles. Sim. E a hora que você se torna mais público, você fica mais referência ainda. Aí é hora de tomar cuidado, né? Mas vamos voltar ainda, porque não é o Gabriel ainda da BCZ. Eu já ia falar do Parmeira, mas tudo bem. Você formou lá em técnico agrícola. Sim. E depois você foi fazer o que da vida? Foi trabalhar para fazenda ou voltou para fazer de Fui casa? trabalhar nas fazendas, fui trabalhar direto, já recém-formado, quase. Cheguei a entrar numa universidade de agronomia, mas resolvi trancar e trabalhar. Minha vontade era trabalhar. E eu tenho a data na cabeça, 13 de janeiro de 93, meu primeiro dia de trabalho, com muito orgulho. Comecei a trabalhar na Barra Mansa, a fazenda nossa da família, reformando toda a fazenda. E para mim foi a melhor coisa que eu fiz. E lá, e já quando você volta, porque trabalhar na empresa da família sempre tem uma certa resistência de falar assim, espera aí, vamos ver se você sabe mesmo. Tal. Como é que foi essa volta? Vocês já te deram tudo, falaram, pode fazer o que você quiser? Como é que foi isso? Não, minha vontade de ajudar, de trabalhar, de ajudar numa fazenda que a gente precisava fazer, reestruturar ela inteira. E a gente começou ajudando. Isso é muito bacana, a gente poder fazer o que tem vontade, fazer o que queria, poder ajudar num projeto aí. E daí para frente as coisas vão acontecendo. A gente tem que estar lá para poder viver, para poder ter oportunidade. E a gente... E é isso, eu não teve planejamento, mas as coisas foram acontecendo, né? Isso é muito bom, a gente poder fazer e ter oportunidade Fluir, né? de começar um trabalho onde quer. E é difícil, né? Nem todo mundo tem. Eu até agradeço, né, a minha família, a Deus por isso, porque a gente nem todo mundo pode ter essa oportunidade. Quero trabalhar e já começar. Perfeito. Também tem muito disso também, né? Às vezes você quer, mas não tem onde. Não né? tem oportunidade. A oportunidade pela minha família foi dada, isso eu sou sempre grato. E aí você foi... Mas ali já era pecuária sua fazenda também. Era tudo pecuária. Você fala, você foi reformar, mexer na pastagem, dar uma... Pecuária, reforma de cerca, toda a estrutura dela, gado. E nessa época, era Nelore já? Como é que era? Já era Nelore, a gente tinha o gado puro da família, né? Desde a morte do meu avô em 72, minha avó que conduziu os negócios da família até a morte dela em 2003. Então, o gado puro sempre teve na Fazenda Cachoeira, no grupo, na família toda, né? Minha avó, minha mãe e meus tios. Nós tínhamos gado de corte na Barra Mansa e depois até nós, Beatriz e filhos, aí começamos a ter o gado puro também na Barra Mansa. Mas quando entrei era gado comercial, chegamos a fazer cruzamento industrial. Tá. Tivemos aí o gado puro também da Barra Mansa, tivemos a parte... tem muita história. É isso que nós queremos ver. Fizemos confinamento. Mas isso aí na Cachoeira? Não, na Barra Mansa. Barra Mansa. Fizemos confinamento. Chegamos já dentro do nosso confinamento, chegamos a ter a nossa própria carne com a nossa marca. Já desossei, já empacotamos a vácuo, já vendemos a nossa carne com a nossa marca. Mas essa com a sua marca, quando você fazia cruzamento, que raça que vocês faziam? Era qualquer raça ou tinha que ser uma raça definida? Não, fazíamos cruzamento de vacada Nelore, a gente inseminava de Red Angus, repassava com cimental. Tá. Chegamos a experimentar de bastante coisa. E depois, na outra época de confinamento, aí sim, com a maioria Nelore. Tá. De fazer confinamento de fêmea. E aí a fêmea Nelore confinada é imbatível a carne dela, né? Carne boa e vai muito rápido. E a gente fazia, na época que foi, né, da lei da carne empacotada, vácuo, isso aí foi 2002, 2003. Isso não lembro da data, não. Não, eu já vou puxar a data. Então a gente chegou a fazer todo o processo de ter cria, de ter recria, de ter engorde, ter confinamento, matar,
terceirizava o nosso abate, desossava, empacotava e vendia na nossa distribuidora lá em Londrina. E Acho que foi a que eu mais trabalhei na vida. porque você tá falando, você fez toda a cadeia aí, né? Verticalizou, né? Verticalizou Sim. inteira. Dessas fases que você falou, cria, recria, engorda, confinamento e depois, qual que era mais difícil? A mais difícil? Acho que a mais difícil é a cria, né? Você poder... É um ciclo mais longo, mais difícil. E acho que se você for olhar, o teu lucro, o teu prejuízo está na cria, né? Ali onde você tem que prestar Pela qualidade que atenção. você vai produzir. Nasceu, está nascido. Não tem... Dali só você tem que recriar e terminar. Se você conseguir ser eficiente na cria, no que você usar ali... Hoje a gente aprende isso, né? Sim. Hoje a gente sabe. A cria, com certeza, é a mais difícil e, para mim, é a mais importante. Sem dúvida. Sem ela, é onde começa tudo. Se você vai ser eficiente lá na frente, em ganhar mais peso, em rendimento de carcaça, já está definido na cria, já está definido no que você usou na tua vaca. Já começa até antes, né? Começa antes. Ei, com da detalhe. definição dos touros Sim. e tudo mais, né? Na pecuária, você, quando erra nessa fase, para você dar o tombo de novo, para pegar o fio da meada de novo, é muito mais complicado do que na agricultura, Sim. né? Porque na agricultura você errou nesse ano, no ano que vem você... Ciclo curto, né? É que não vamos falar de dinheiro, né? Sim. Da parte financeira, mas da parte de... Ah, não, plantei, deu errado, não, agora eu planto assim e pronto. Como é que você vai pegar aquela fêmea que nasceu, se você quer falar, eu vou ter que botar... Não dá, aí eu vou ter que pegar aquele touro, como é que eu faço? E a tecnologia facilitou demais também, né, Gabriel? Agora, lá no começo, você tem o privilégio de ter, de uma forma ou outra, participado da importação do primeiro gado Nelore que veio para o Brasil. Participou indiretamente, lógico, mas como é que é essa história na sua cabeça? Como é que você vê o seu avô? Porque você falou, veio pobre, saiu de lá, da Europa, tudo. Porque muita gente chega, né? Olha o Gabriel, presidente da BCZ. É na berço de ouro, tudo, mas não vê os tombos tombados lá atrás, né? Então, o seu avô, um homem pobre, constituindo família no Brasil, tudo, e depois passou a ser uma referência importante para a pecuária nacional. Hoje nós estamos aqui porque esses doidos fizeram o que fizeram lá atrás. Como é que isso aí entrou na sua vida? Ó, eu tenho orgulho de dizer que um garçom, que foi o primeiro emprego dele no Brasil, se tornou empresário, foi importante para a pecuária do país e formou e fez um neto presidente da maior entidade do mundo de pecuária. Então eu tenho orgulho de ter podido ter isso. Muito bom. Hoje vocês vão me derrubar várias vezes. Não vamos não. Não, mas é um orgulho bom de saber da nossa origem, de ter como referência um homem que veio para o Brasil sem nada. Primeiro emprego garçom num hotel em Santos. Escutou falar que estavam abrindo terras no norte do Paraná, de alguns ingleses, servindo eles ali no restaurante. Seguiu, viu a oportunidade de transportar primeiro material de construção, depois pessoas, formou aí uma das maiores empresas de transporte rodoviário do país, que foi a Aviação Garcia, e a partir daí se dedicou à pecuária. Então primeiro eu tenho a palavra que você me perguntou, a resposta, tenho orgulho da origem. Igual se você nasceu em berço de ouro, e é verdade. Quando nasci 3 anos depois da morte dele, mesmo tendo nascido em berço de ouro, a gente tem consciência. Quando casei, minha primeira viagem, por incrível que pareça, foi para conhecer a cidade que ele nasceu. Uma cidade que hoje tem lá, não deve ter 200 habitantes. Então, mas a importância de fiz questão de saber de onde ele saiu. Não tem dúvida. Então, acabei dando, e a gente acaba dando mais valor ainda, né? De ver tudo que ele fez, saber de onde saiu. É uma sensação muito boa quando você chega, porque você parece que pertence àquele lugar, né? Você olha e fala, alguém de mim saiu daqui, né? É uma coisa... Saber de onde você veio, né? Entender a história, você vê de onde você veio. E além do orgulho, né? A gente sabe da responsabilidade de manter, de saber do nome que ele deixou, do patrimônio que ele deixou, das amizades que ele deixou. Então, para mim,
herdar tudo isso junto com meus irmãos, com meus primos, é muito, muito bom. Nunca foi peso. É um orgulho bom da origem e uma responsabilidade boa de saber que não foi fácil chegar até aqui. Então a gente tem responsabilidade de manter. Perfeito. E o Nelore é hoje essa referência no Brasil. Bom, no Brasil sempre, né? O Nelore. Mas essas pessoas lá atrás que resolveram trazer isso para cá, né? Como é que foi essa na sua? Porque você faz parte da história de vocês também, Sim. né? Porque eu lembro que eu passava lá na fazenda ali, que eu sempre ia para Londrina, tinha uma placa de POI, alguma. Aqui nasceu o Nelore, PO e POI. Isso. Tinha uma Isso placa lá, mesmo. assim, né? Aqui nasceu o Nelore POI, né? PO e POI. Falar dessa história, que é uma história muito importante, outra que a gente tem orgulho do meu avô ter feito parte, junto com outros. Brasil, as últimas importações aí de gado zebu da Índia, início do século XIX, né? Século XX, ali em 1920, 1918, as últimas exportações pelas importantes famílias aí de Uberaba, sua casa. E a minha também, com muito orgulho, virei uberabense também. E a gente, meu avô, depois empresário já de sucesso, começou a adquirir as primeiras terras da Cachoeira em 1945, e sempre querendo trabalhar com pecuária. E a gente imagina, década de 40, década de 50, não tínhamos nenhum tipo de tecnologia, não tínhamos inseminação artificial, não tinha nada. Então, para você fazer e ele sempre gostou de fazer tudo muito bem feito. Você imagina naquela época você conseguir chegar, mesmo tendo dinheiro, você conseguir comprar os melhores animais. Hoje a gente vê os leilões, te liga a televisão e compra o que tem de melhor de qualquer criatório, mas naquela época não. Então sempre encontrou muita dificuldade em adquirir bons animais. Porque na época não se permitia aos criadores também ceder os melhores animais. Não dava, não tinha tecnologia. E ele, como bom espanhol, minha avó não falava que ele era teimoso, falava que ele era persistente. Teimoso, o espanhol não é teimoso é quem teima com o espanhol. Pra quê, né? Então vamos falar com a persistência dele. Ele tinha um braço direito, o seu Delfonso dos Santos, que era o gerente das fazendas e grande amigo. E já insatisfeito, frustrado de não conseguir comprar gado bom para formar o gado que ele gostaria, com o nível que ele gostaria, foi estudar e simplesmente numa conversa entre ele e o seu Delfonso, o seu Delfonso falou assim: seu Celso, se o senhor quiser comprar gado bom, a origem é lá na Índia, o senhor vai ter que ir lá na Índia. Aí no outro dia ele acordou e fez a pergunta que começou tudo isso, né, pro seu Delfonso. Delfonso, tá tudo pronto? Ele falou: pronto para quê, seu Celso? Uai, você não falou ontem pra gente buscar gado na Índia? Nós temos que ir lá buscar. Isso começou lá em 55, 56, 57 já tem os primeiros pedidos de importação, que estava barrada há mais de 30, 40 anos pelo Ministério. Mas foi uma luta aí de mais de 3, 4 anos na Índia, até conseguir. Aí sim, em 1960, que ele conseguiu entrar autorização para entrar com o gado aqui no Paraná, o que possibilitou, ele trouxe 112 animais nessa importação sozinho, com essa importação que possibilitou a realização. Essa é a maior, a mais importante, a que mais gerou impacto no melhoramento genético, do que a gente conhece e sabe, e hoje tem prova de tudo isso, que foi a de 1962, que essa foi a última de gado vivo que veio da Índia, que fez, junto com meu avô, o seu Torres Homens Rodrigues da Cunha, o seu Rubio Carvalho e o seu Nenê Costa. Essa, a de 60 que ele fez sozinho, é o que destravou aí para o Ministério poder liberar. Que abriu a porteira, né? Abriu a porteira para fazer de 62, que depois fechou-se, está fechado até hoje. Meu avô morreu em 72, 10 anos depois, mas ele estava tentando aí uma terceira importação. E tenho certeza, se ele tivesse vivo, ele teria conseguido. Gabriel, como é que foi? O seu avô, quer dizer, ele viu chegar o gado, obviamente, mas ele foi muito cedo depois da importação. 10 anos depois, dentro da pecuária, é pouco tempo, né? Ele chegou a desfrutar disso, de ver esse gado, quer dizer, vaca parindo, já ter avó, tudo.
Como é que foi essa visão dele, será, hein? Ele viu, daí, o que você falou, 10 anos é muito pouco, e a gente sabe, né, que se tivesse tido a oportunidade de ficar vivo, ter ficado vivo mais tempo, teria feito muito mais. E ele falava que ele trouxe o gado, não trouxe para ele, trouxe para distribuir, trouxe para melhorar a pecuária, era a visão dele. E você vê, e a gente acabei de falar agora há pouco, na inseminação artificial, o primeiro laboratório particular da América Latina de congelamento de sêmen foi na Fazenda Cachoeira. Começou a fazer isso em 65, justamente por ele ter perdido o principal touro que veio, que foi o Krishna, que morreu um ano depois da chegada dele aqui no Brasil. O que ficaram foram os descendentes dele, e ele viu que o grande seguro de um touro não é financeiro, é o sêmen, é o sêmen congelado dele. Então, a partir da morte do Krishna, que ele pediu para o meu tio João a montar o laboratório, ir para os Estados Unidos, pesquisar, estudar, conhecer, e montou aí o primeiro laboratório de congelamento, e a primeira inseminação feita na Cachoeira foi em 1965. Agora, você imagina o seguinte, aí você fala, olha a cabeça de uma pessoa que vê na frente. Garçom, ele escutou uma conversa que no Paraná podia ser um negócio bom. Estamos abrindo terra. Ele arrisca sair de Santos, vai para o Paraná, vai mexer com transporte, mexe com gado, pensa em comprar o gado para melhorar a pecuária, e aí pensa, tudo isso. Ele foi na Índia, onde é que é? Vamos lá nesse lugar. Aí depois manda para os Estados Unidos para estudar, para ver qual é a melhor maneira de preservar. É tudo à frente do tempo, né? Hoje a gente falar em, não, tem que ter o sêmen para guardar é fácil. Ué. O duro é você pensar isso lá atrás, né? Isso. Você falou um negócio interessante que eu penso muito nisso e faço questão de falar. A gente olha no caso do meu avô, no seu Tô, seu Rubico, seu Nenê, nesse pessoal que estava à frente do tempo, e a gente olha eles como conservadores. E tá errado. Se tem uma palavra que não combina com eles, é ser conservador. Exatamente. Pelo contrário, eles estavam à frente do tempo. Eles são revolucionários no bom sentido. Revolucionários no bom sentido e à frente do seu tempo. A gente olha para trás com saudosismo, e temos que ter mesmo pelos valores, mas sempre com um olhar de conservadorismo, de fazer tudo tradicional, de como tem que ser feito. Não, eles fizeram exatamente diferente do que estava sendo feito. Eles eram ousados, né? Isso. Então eles estavam à frente do tempo. Então quando a gente olha para os pioneiros, a gente começa a confundir eles com conservadores. Mas eles não têm nada de conservadores. Eles estavam à frente do tempo e incomodando talvez os conservadores da época. Sem dúvida nenhuma. Esse que é o interessante, velho. Essa observação. Conservadores da época, quem sabe, incomodou muito, né? Onde é que esse doido vai? Olha lá, foi buscar um gado na Índia. Pra quê? Já tem aqui. Nós já vivemos bem com isso. É verdade. E aí vem a evolução. A evolução parte de uma ousadia mesmo, Sim. né? A evolução parte daí. É muito interessante. Agora, eu fico imaginando, Gabriel, porque dá uma pena muito grande do que se perdeu também de animal bom, porque não podia preservar, né? Muito. Você fica olhando, quer dizer, um touro cobria quantas vacas no ano? Então era muito lenta a marcha, né? Sim. E se perdia muita genética, né? Você vê, hoje a gente tem década de 60, 70, introdução da inseminação artificial. Antes disso, era um touro cobrindo 40, 50 vacas por ano, para ele ser muito eficiente, 60, 70 filhos no ano. Tanto que na época havia uma parceria entre os importadores, ele mandava vaca para cobrir com o touro. Uhum. Era a maneira de trocar genética. Você vê a revolução que a gente passou, vamos falar, final da década de 60 e 70 com a inseminação artificial, a gente poder ter transferências de embriões aí, década de 80 começou? Década de 80, começou a firmar na década de 90, anos 2000 aí já firmou bem a transferência de embriões, já começando a partir para a fertilização in vitro. E hoje a gente falar em avaliação genética por genômica, né? O quanto a gente acelerou aí nos últimos 50, 60 anos na nossa capacidade de multiplicar, identificar os melhores animais, poder multiplicar.
E aí Sim. tá algumas das explicações, né? Em década de 70, a gente era importador de carne para abastecer mercado interno. Hoje o Brasil é o maior exportador de carne do mundo. Então você vê o quanto que essa semente que esse pessoal plantou aí para trás foi importante e deu fruto bom, né? Mas a gente fala de referência, que a gente passa, voltar lá atrás, você falou, eu não me vejo como referência. Eu não vejo. E a gente acaba não se vendo mesmo, tá normal isso. Mas se você olhar, você faz parte de uma história que mudou, e não é a história da pecuária do Brasil, não. É a história da economia do Brasil. Não é a história, melhorou a pecuária. Não, melhorou a economia do Brasil, melhorou a visibilidade do Brasil. E quando a gente olha que o seu avô fez isso, se vocês não tivessem tido a competência de continuar, o que o Exato. seu avô tinha feito, acabado já. Ia pra se perder, né? É aí que está a referência. É você saber conduzir. Porque voltamos lá atrás de novo, nasceu em berço de ouro. Não. Ele teve competência de continuar a história. Isso é uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade do seu avô, até então, não era nenhuma. Ele foi lá correr um risco para trazer uma coisa. Agora, e preservar isso? Trazer isso para os dias atuais? Aí a sua referência é importante. Mas é tudo graças a Deus, né? Claro. A gente sabe, né? Que tudo que a gente tem é Ele. Faz parte da nossa vida, né? Mas o que o Walter tá falando é uma coisa muito interessante você parar para pensar, porque eu diria o seguinte, a gente sempre fala, não, quando a dificuldade faz o homem crescer, né? Só que quando você tem tudo na mão, é difícil também. Porque, como a gente fala, criar filho com muito dinheiro é complicado, né? Porque como é que você ensina o valor daquilo? É difícil. Sim. E você pegar, de repente você podia sentar em berço esplêndido e ficar lá. E desfrutar, E simplesmente. desfrutar. Assim como tivemos vários que fizeram isso e hoje não representam mais nada assim, na história, se perderam, né? O que o Walter tá falando é uma coisa interessante porque tem um baita de um valor. Porque às vezes a gente fala assim, mas é porque ele já tinha, mas a responsabilidade sua dobra. Porque você tem a história do seu avô que você não pode deixar acabar e você tem que continuar, né? Então, a responsabilidade é muito grande, pesada. é grande. Mas o bom é isso. Você falou a palavra mais importante, valor. Não é o valor do gado que deixou, nem das fazendas, nada. Nada disso. O maior valor deixado são outros valores. Exatamente. A gente aprendeu ouvindo a minha avó, ouvindo a minha mãe sobre trabalho, sobre honestidade, sobre fazer amigos, sobre fazer bem feito. Acho que a principal característica do meu avô e de todos que trabalharam com ele, de todo mundo que conviveu com ele, tudo que for fazer, procure fazer bem feito. Ele ainda tinha uma frase, tem duas maneiras de fazer algo, mal feito ou bem feito. Então já que só tem duas, faça bem feito, procure fazer bem feito. Procure fazer bem feito. Então, e a gente sabe que patrimônio, fazenda, empresa, isso aí vem e vai. O que a gente herdou aí, eu acho que o que facilita a levar à frente são esses outros valores que ele, minha avó e minha mãe até hoje me ensinam. Esse é um ponto interessante também, porque eu ia te perguntar isso. Qual que é a importância de ter esses valores da família? Porque a gente fala assim muito, tem a família e tal, mas qual que é a importância dessa questão da família estar muito abraçada junto com os princípios e valores, né, que a gente sempre fala aqui? E para as épocas difíceis. Nas época falsa é muito bom. Acho que os valores vêm para quando surgir alguma dificuldade. Todo mundo tem, independente. Todos têm, em qualquer nível de dificuldade. É para quando vem as crises, quando vem as dificuldades, quando vem as dúvidas. O que eu faço agora? E principalmente, não é o que eu faço, é como eu faço. Como é que eu vou enfrentar isso aqui? Não abrindo mão dos valores. Porque dá certo. Se malandro fosse malandro, seria honesto. A melhor malandragem do mundo é ser honesto. Se o malandro fosse malandro de verdade, no bom sentido, seria honesto, porque vale a pena. Então a gente seguiu esse modelo de... Por que cresceu? Por que foi bem sucedido? Por que teve sucesso? Porque nas horas mais difíceis aí não abre mão desses valores. De honrar compromisso,
de ser transparente, de falar a verdade, de tratar todos com respeito, independente de quem seja. São valores que a gente não sabe por quê, mas pode ter certeza que dá certo. Mas eu gostei muito do saber o que fazer, eu sei. O negócio é como fazer. A dificuldade está aí, né? E você abrir mão de muitas facilidades para poder manter o valor. Porque a gente pode tomar atitude de várias maneiras, né? Mas aí quando você... É que nem quando a gente fala assim, não, você ensina o seu filho no caminho certo. Quando ele faz a coisa e vai fazer uma coisinha errada, só que ele sabe que ele ultrapassou aquele limite, ele tem que voltar, porque ele lembra do seguir aqueles valores, né? Porque às vezes na vida a gente faz às vezes desvia um pouquinho e o importante é você saber voltar para a rota para continuar. Sim. E essa volta da rota para continuar, o que você falou aqui no começo, e já vou fazer a pergunta agora, porque assim, lógico que tem os valores da família, os valores, mas e a questão de Deus nesse caminho? O que você acha? É importante? Como é que você vê isso? É muito importante. E o meu avô, para quem lê o livro, né, em tudo ele dava graças a Deus, em tudo. E a gente aprendeu a saber, também reconhecer e dar graças a Deus em tudo. Né? Às vezes a gente está numa dificuldade, a gente está com alguma coisa aí financeira e a gente, de repente, Deus te mostra alguém do teu lado com dificuldades maiores. Uma coisa a gente vai aprendendo com a vida também, né? Eu aprendi isso com o Daniel Bilk. Ele foi visitar o Carlos Viacava no hospital. Você viu, tem algumas histórias a gente nunca mais esquece. E ele sentou tomar um café com um senhor velhinho, acho que com um tubo de respiração, ruim mesmo. Ele bateu o papo com aquele velho enquanto esperava a visita. Eu sei que o resumo da história é que ele aprendeu e ele passou para mim. Falou, problema que dinheiro resolve não é problema. Então a gente sabe que e tem que reconhecer Deus nisso, que problema que dinheiro resolve não é problema. Os verdadeiros a gente depende de Deus, né? É verdade. E é o que eu falo o seguinte, quando a gente está saudável, nós temos vários problemas. Agora, quando você está doente, você só tem um. Só tem um. É verdade. Os outros todos somem. É verdade. Não existe mais problema. É a hora que você tem que resolver pela sua vida, aí é a coisa mais importante. Falar em vida é a coisa mais importante, Gabriel. Você também, como representante da entidade máxima de zebuíno no Brasil, no mundo, você também tem umas dificuldades, porque você morava em Londrina. Aí você é eleito presidente da BCZ, e é você, e hoje nós tivemos o prazer de conhecer a sua esposa, 3 filhas. Como é que fica a cabeça de você ter que dirigir uma entidade dessa e a sua família está a 600 quilômetros de distância? Bom, primeiro só foi possível porque eu tenho minha família me dando suporte. Toda a parte operacional e da Cachoeira e das outras fazendas também o Gustavo aí, meu irmão, assumiu. Então, se eu não tivesse o apoio dele, da minha família, para tocar as coisas, eu não poderia me dedicar. Poderia dividir o tempo? Poderia. Mas aí vem... Você lembra da história que eu falei? Se você vai fazer uma coisa, tem que fazer bem feito. Fica 2 coisas mal feitas, né? E a gente sabe, para poder fazer bem feito, é claro... bom, primeiro, a gente acha que está fazendo bem feito. Só que o que eu tenho certeza em relação à BCZ é que nós, minha família e nós estamos dando tudo que a gente tem para fazer bem feito. Então, essa dúvida não tenho. Essa paz eu tenho. Que tudo que está podendo fazer, eu estou fazendo, dedicando ao máximo. Você tem dedicação ao máximo. Então, isso me dá tranquilidade de estar fazendo, também de ter entrado. Se não fosse o apoio, no apoio era impossível, totalmente impossível. Hoje eu vou para a Cachoeira quando tem serviço. Quando tem marcação, que eu vou lá e faço alguma apartação, vou olhar o gado do leilão, algum acasalamento, alguma coisa. Então eu tô indo lá, estou visitando a Cachoeira. Você está dando assistência técnica lá, né? E a gente... E é um grande desafio, né? Quando aceitamos aí para poder disputar uma eleição lá, primeiro, segurança de ter gente boa do lado também. Sem dúvida. Até a gente chegou a pensar, e eu falo, e as pessoas têm que explicar, eu tenho temor pela cadeira da presidência. Temor não é medo. Temor é respeito. Temor é respeito.
já foi comentado de talvez sentar antes, falar, eu não tenho capacidade de sentar ali. Eu só vou ter coragem de tentar disputar isso se eu tiver a segurança de ter gente boa do meu lado, que é o que a gente conseguiu juntar, para eu poder saber que eu vou ter gente junto comigo para a gente fazer um bom trabalho. Enquanto eu não tive essa segurança, eu não tive a coragem de tentar estar à frente aí da BCZ. Então, de novo, graças a Deus e a equipe que a gente formou. E sem a minha família, sem o apoio delas, seria impossível. Primeiro ano, as meninas ficaram ainda em Londrina, para a gente tentar saber como é que ia ser o nosso dia a dia. E a partir do segundo ano, são 3 anos, está terminando agora em dezembro. A partir do segundo ano, elas já foram morar comigo em Uberaba, porque eu ficava mais tempo ou em Uberaba ou viajando. E é muito importante o que a gente está fazendo também nessa gestão, que a BCZ não é Exposebu, não é só expogenética. Nós temos aí total de 25 mil associados, e a gente tem andado aí no Brasil todo, nas exposições do interior, nos eventos do interior, encontrado com os criadores. Então a gente está fazendo uma BCZ andando no Brasil todo. Isso toma tempo. É importante. Como administração, está sendo importantíssimo para nós, para a nossa diretoria, a gente poder ter essa capacidade de ir e ouvir. Ajuda a gente demais a tomar a decisão do que é prioridade, do que precisa ser feito. E o nosso papel ali nós somos criadores, né? Não somos autoridade. Nós estamos no momento numa diretoria, a gente é criador representando o criador. A nossa visão é de criador. Então, o nosso relacionamento é de ouvir criador e trazer para dentro, aí sim, dos profissionais da BCZ, da área técnica e todos os departamentos, o que a gente precisa fazer para melhorar a nossa vida, né? De nós criadores. Afinal de contas, na hora que você sair da presidência, você vai continuar criador, né? Continuar. Isso aí não vai mudar, né? Não vai mudar nunca. E esse é um negócio interessante, porque a gente fala às vezes, o presidente de uma classe dessa vai ficar lá no escritório o dia inteiro só assinando papel, né? E eu vejo várias postagens, você está, às vezes, num dia de campo não sei na onde, numa exposição não sei na onde. Isso toma um tempo danado, né? 2023, nosso primeiro ano, a gente presta relatório de tudo que a gente faz. A gente presta relatório semanal, num vídeo semanal que a gente solta em todas as mídias, além das notícias diárias, nas mídias sociais. Esse relatório semanal a gente transforma num relatório trimestral, esse sim enviado por e-mail a todos os associados. Isso gera um relatório anual, já foi em 2023, 2024. A gente presta conta de tudo. Em 2023, eu visitei pessoalmente 23 estados. Ué, quase todos. Quase todos. Faltam 4, foram 23 estados visitados, 23 e 24, em ambos os anos. Então, exposições, reuniões, já foram mais de... Tem lá, o ano 2024 foram 220 reuniões com criadores durante o ano todo. Então, a gente registra tudo. Mas é uma por dia. Todo Se dia, você pensar, é quase uma por dia. Claro, a gente, estando na sede, tem uma ferramenta das reuniões virtuais. Isso aí, juntando com os eventos aí sim, os eventos da BCZ, Expo Zebu, Expo Genética, Expo Leite. Então, a gente tem conseguido, com a nossa equipe, e as pessoas têm dado, a gente recebe muitos parabéns, eu faço questão. Agradeço a Deus e a nossa equipe. E a equipe da BCZ é muito boa, é muito competente. Você falou uma coisa aí muito importante. A BCZ não é Expo Zebu. Ela é muito mais do que isso. Maior, né? É muito maior. A Expo Zebu é a grande vitrine internacional. É o grande início de tudo, né? De todas as raças. A Expo Genética é a maior feira de melhoramento de reprodutores do ano. Né? Criamos a Expo Leite, né, para valorizar a cadeia do leite, que hoje é a genética mais procurada. Quando se exporta a genética do Brasil, é a zebuína leiteira. Mas a gente sabe que são as nossas vitrines, né? É a nossa prateleira para mostrar como a gente produz. O nosso trabalho tá no dia a dia, especial aí do nosso corpo técnico. Hoje nós somos 101 técnicos de registro no campo, presentes em todos os estados. Temos 25 escritórios técnicos regionais e temos já 5 pontos de apoio em alguns locais que não tem escritório.
Então a BCZ está no Brasil todo hoje. E fora também, né? E Porque fora né? também, nós temos algumas parcerias aí com Bolívia, nós temos fornecendo PMGZ lá na Bolívia, e nessa atual gestão, dando um modelo novo aí de parceria com alguns países, especial, já está caminhando. Guatemala e Peru, eles não querem só comprar a nossa genética, eles querem saber do nosso know-how. Em termos de serviço de registro, acasalamento, programa de melhoramento, e a gente tem fornecido aí treinamento para esses países, já está gerando resultados. E o Brasil é modelo. Todos os países hoje, em especial em América do Sul, América Latina, eles não querem mais só comprar do Brasil, eles querem comprar e querem vender também. Você só consegue vender se você tiver realmente a capacidade de ter um registro confiável, eficiente, seguro, e o Brasil e a BCZ é modelo hoje para o mundo todo. Gabriel, eu costumo dizer o seguinte: o inglês inventou o futebol e nós viramos melhor do mundo. Né? Há contestações agora, tivemos uma certa queda de produção e tal, mas o inglês inventou o futebol e nós viramos melhor do mundo. O gado zebu na Índia veio para o Brasil e nós viramos o melhor do mundo. Hoje ainda tem alguma coisa que nós possamos buscar de genética que ainda está remanescente lá? Porque lá, até onde a gente conhece, os ingleses interferiram muito na formação, na seleção do gado. E aí esse afastamento, deixando de ser colônia, tendo vida própria, hoje o Brasil tem mais genética efetiva do que a Índia? Tem. E eu tive lá pela primeira vez em 2023 e é impressionante o carinho que os indianos têm com o Brasil. O carinho e respeito que eles têm pelo Brasil ter trazido. E até dúvida, eles querem entender como é que a mesma genética que saiu de lá, que veio para o Brasil, se transformou, evoluiu, e hoje eles são consumidores da nossa genética. Isso, em especial um momento histórico também, em 2023, foram pela primeira vez de forma oficial, exportados lá para a Índia 40 mil doses de sêmen, em especial de leiteiro. Eles têm o carinho, o respeito. E a resposta é muito simples que a gente deu para eles, e é a realidade, né? Genética pela competência dos pecuaristas brasileiros. Sem dúvida. Né? A Índia usa o do zebu somente para consumo próprio no leite, não explora a exploração, né, da carne. E quando esse gado veio para o Brasil, tanto para o leite como para a carne, nós tivemos que selecionar. Né? Aí vem a competência, a resposta, o fator, o diferencial nisso tudo, a genética é a mesma. Sim. A diferença é o pecuarista brasileiro, que evoluiu, que selecionou, com apoio, claro, da BCZ, do seu corpo técnico, mas em especial aí os pecuaristas, né? De poder selecionar, trazer essa genética, que a BCZ hoje completa com 106 anos de história. Não. Nós estamos aí há 63 anos da última importação de gado vivo, mas a BCZ tem 106 anos de história, selecionando o zebu, melhorando, identificando, registrando, documentando. Isso o país no mundo fez. Então, a resposta do porquê de tudo isso, o fator é... Se tirar o pecuarista brasileiro... Muda tudo a equação. Muda tudo. A gente volta ao que era antes. A gente volta aos números da Índia da década de 60. Hoje, o ABCZ hoje registra quantos animais no ano, Gabriel? Hoje, o ano passado, foram 685 mil registros, entre registros de nascimento e registros definitivos. Hoje, o rebanho, a gente fala de matrizes ativas. Matrizes ativas são fêmeas que têm algum tipo de comunicação pelo menos nos últimos 2 anos, seja de nascimento ou de cobertura. O número é 1.611.000 matrizes ativas hoje na BCZ. Aí leite e leite e corte. Corte, é claro que a gente vai olhar. Bom, a principal raça de leite é o de leiteiro. Sim. Hoje ela representa 3,5% do total. Que é a segunda raça. A primeira raça aí é a Nelore com 88,7% dos registros aí da BCZ. Então, isso aí de um rebanho de 1.600.000,
No último ano, 8.624 associados ativos também registrando. E nós, para um número total de mais de 13 mil visitas de campo dos nossos técnicos. E 101 técnicos de campo 13 mil? em 2024, 13.600 e poucas visitas no campo, atendendo pecuaristas, atendendo esses 8.600 pecuaristas também. É um número importante, é um número muito grande, né? Muito significativo. Agora, me fica a curiosidade, será que na Índia tem algum cantinho lá que pode ter um bicho, você fala assim, achamos um outro aqui diferente. Você acha que é possível, Gabriel? Tudo é possível. Eu tive lá na Índia, visitando algumas fazendas, em especial lá no estado de Gujarat, que é o berço do gir. Fazenda extraordinária, um gado gir extraordinário, que vem da origem do gado de Balnagar, que é a mesma origem do gado que meu avô trouxe. Tá. Então, um trabalho importante, que depois aí, que o Pradip também levou à frente lá nos últimos anos, e eu vi gado giro extraordinário lá na Índia. Não consegui, a Índia é muito grande, não tive oportunidade de ver Nelore, mas a gente sabe, veio um trabalho importante, né, nos últimos anos de embriões, nos anos 2000, Sim. lá do grupo NJOP, o Dr. Jonas também fez um trabalho importante, trouxe animais interessantes, sim. Acho que todo trabalho é válido, todo trabalho é válido. Independente se você concordar com a linha Sim. de um determinado trabalho, todo trabalho, independente da raça, ou do modelo de seleção, ou do critério, você pode não concordar com uma linha de um determinado criador, mas deixa ele fazer. Uma hora você pode se aproveitar desse trabalho. Perfeito. Verdade. Entendeu? Verdade. Hoje pode ser que você não enxergue alguma coisa, mas amanhã algumas pessoas aí ficam assim reticentes, já falando pontualmente, trabalhar marmoreio no zebu. Tem gente fazendo bons trabalhos aí. Verdade. Fabinho do Golias iniciando, Confraria da Carcaça aí dando também formando um grupo importante. Algumas pessoas talvez não achem importante. Eles podem ser os doidos, né? Pode ser. Eles podem ser esses doidos que foram lá e fizeram dar certo. A diferença do doido e do gênio é que deu certo o que eles fizeram, né? Exatamente. Então, mas são trabalhos interessantes que às vezes as pessoas não vão seguir, mas pode ser que lá na frente nós todos podemos nos beneficiar de um trabalho desse. Sem dúvida. É porque se você for imaginar, você falou especificamente de marmoreio, Porque é uma coisa interessante, é algo que está muito em pauta, né? e é interessante pro Nelore, né? Sim. Que traz alguma coisa que ele tinha deficiência, vamos falar assim, né? Em relação ao europeu. outras carnes, né? Que é que o nosso carro-chefe é o Nelore. Sim. Né? Nós temos carne Nelore. Então, assim. Não tem o que falar. Na hora que populou o Brasil. Tem muita coisa aí. E aquele negócio que a gente está falando hoje, o uso do ultrassom, né? O Gabriel também, né? Sim. Mudou demais. Mais uma tecnologia aí que vem para somar, para ajudar. Hoje a gente sabe, né? A gente introduziu em 2000 o ano passado, no nosso programa de melhoramento, as avaliações de carcaça já estavam sendo lidas dentro da ficha de avaliação, mas não eram introduzidas no índice. Introduzimos sabendo que hoje não é só ganhar peso somente, é ganhar peso com qualidade. De carcaça. Tá. Interessante isso. Ô Gabriel, e como é que você vai deixar a entidade agora? E é importante você ter uma formação muito boa para isso, que você entendeu o jogo desde o começo. Quer dizer, eu tinha medo até eu ter coragem, porque eu tinha que ter competência para estar lá, né? E agora que você sai, você vai deixar a cadeira de presidente e vai voltar a ser pecuarista, né? Na essência. Vai voltar a trabalhar. Nunca deixamos. Claro, né? Mas você vai agora 100%, né? Como é que você está vendo o impacto disso? É possível prever, eu falo assim, nossa, de repente eu estava andando que nem um louco e agora eu parei de repente. Isso é mais ou menos que nem um jogador quando para de jogar? Como é que é isso? Ô Walter, é interessante. Eu nunca me coloquei nessa posição. Eu sempre me coloquei, a nossa diretoria também fez questão de seguir essa linha para todo mundo, que nós estamos ali para servir. Nós somos criadores. Você é presidente? Não, sou criador servindo o criador. Estamos aqui representando os criadores.
E tenho certeza que com essa postura é muito mais fácil. Mas muito mais fácil. A gente vê as pessoas chamando de presidente, mas na verdade a gente está ali para servir. Então tá muito... Para mim é fácil pela postura que a gente tomou desde o início. Isso. Sabe? Da gente não saber que a gente está ali, é temporário, é transitório. Saber que você está presidente, mas não é, né? Estou, não sou. Estou ali para servir, não para ser servido. Não estou ali para ser o juiz que vai tomar a decisão, nem árbitro de nada. Estou ali para facilitar a vida. Sempre foi essa postura, facilitar a vida do associado, facilitar a vida do criador. Essa é o meu cargo. Então, e com essa postura é muito mais fácil. É mais fácil de tocar e acho que é mais fácil também do pós também. Sem dúvida. Porque a gente sabe, de alguma forma a gente vai continuar contribuindo. E a gente tem algo importante que a gente também nunca foi feito, e para mim foi muito importante. Que quando eu fui para lá, pensando em ex-presidentes, e eu sempre tive o apoio do Arnaldo Manuel. Foi através dele que eu entrei na BCZ e sou eternamente grato a ele por isso. Mas quando eu fui ser candidato, eu fui pedir apoio de outros ex-presidentes. E todos me apoiaram. De presidentes do passado, anterior, todos os anteriores ao Arnaldo me apoiaram. E eu falei, poxa, isso é uma responsabilidade muito grande. É muita experiência me apoiando, né? Eu tive a felicidade, no meu discurso de posse, tinha 5, foi até simbolicamente fizeram isso, os cinco ex-presidentes estavam sentados atrás de mim. Você viu o tamanho, como é que eu estava apoiado. E representando muita coisa pesada. E muito importante. E eu sempre não é que... E a gente fez algo, e tenho feito desde o primeiro trimestre da gestão, esses resumos que a gente presta aos associados, eu junto todo o documento, eu chamo os ex-presidentes para tomar um café comigo lá na BCZ. Chama Café com os Ex-Presidentes. É uma oportunidade de eu sempre tive o apoio deles, falei do que a gente queria fazer na BCZ, tive eles vários como conselheiros mesmo do que fazer e como fazer, mas eu me senti assim, poxa, ganhei o apoio, a gente entrou na presidência e depois é só trabalhar, não. É uma maneira também de eu reconhecer o apoio deles e aproveitar a experiência deles. Isso é importante. Você vê a oportunidade de eu ter ex-presidentes junto comigo, por mais que não é diariamente, mas é trimestralmente, você vê o quanto isso me ajuda, me dá apoio, de eu mostrar, fizemos isso, ouvir a opinião. É uma experiência que a nossa gestão está aproveitando. É muito importante. Experiência custa caro e é boa por causa disso. É porque custa mesmo. Para você conseguir ter... Não é fácil. Ela vale porque custa. Eu acho interessante essa coisa do Gabriel falar isso, porque normalmente quando alguém assume, né, é comum isso, não que seja normal, mas é comum, a pessoa assume aquilo ali, ele quer fazer algo diferente dos que já fizeram, mas não quer olhar para trás, porque ele quer ser mais importante do que aqueles que estiveram ali, né? Porque quer ele fixar o nome dele. Enquanto que a hora que você olha para trás, quer dizer, aqueles que te apoiaram e te antecederam também pode contribuir para a evolução de tudo, né? Eu acho que isso aí é uma gestão inteligente. Tá escrito, né, no manual, né? A pessoa, o imbecil é aquele que não aprende com seus próprios erros. O inteligente é o que aprende com os seus erros. E o sábio é o que aprende com o erro dos outros. Exato. Então, esse pessoal que veio antes de mim, eles passaram por muita coisa, mais do que eu. Então, a gente poder ouvir e encurtar caminho e aproveitar a experiência deles para usar nessa gestão, e é o que a gente tem feito isso. Fica mais fácil, mais leve, tudo mais. Agora, para ser presidente de uma grande entidade dessa, você acha que o presidente, para ser um grande presidente, o ego e a vaidade dele tem que deixar de lado? Eu vou confessar, eu tenho eu tenho que tomar água. Toma. Esse é o meu principal desafio. Quando eu entrei na eleição, meu desafio não era... Minha maior preocupação não era o outro, era eu mesmo. Eu não perder os valores.
Eu tenho lá na minha sala uma placa para quando as pessoas me elogiam, eu acho que eu estou começando a ficar bom, eu vou lá e leio a placa. Eu já li várias vezes, viu? Uma placa com um versículo bíblico lá. Tem que... E o que tá nele? Não vou pegar aqui para ler, não. Assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe da sua sabedoria, que o rico não se orgulhe da sua riqueza, mas aquele que quiser se orgulhar, que se orgulhe somente disso, de reconhecer, aí a palavra do Senhor, que eu Deus, sou o Senhor. É isso. Quando você achar que você está sábio demais, que você se orgulhar das suas próprias riquezas, saber que o Senhor é Deus. É importante. A gente tem que... É um exercício, isso que você perguntou. Verdade. Porque... Isso é diário, né? É diário. É um exercício. É um exercício, porque a gente é humano, a gente tem vaidade, a gente tem todos os defeitos. Só que a gente sabe, né? Que a gente depende da misericórdia e da graça, que senão a gente de vez em quando tem que... Essa plaquinha me ajuda muito. É bom demais. É interessante, né? Porque cada um tem uma maneira de lidar com as situações da vida, e você fala, eu leio essa plaquinha porque duas coisas que a gente fala que pode paralisar o ser humano, é a crítica e o elogio, né? Sim. Se você também achar que você é o cara, porque os outros estão falando... Se você receber muito elogio, você vai se tornar vaidoso. Se você receber muita crítica, você vai se tornar amargo. Você tem que saber lidar com a vaidade e com a crítica. Com o elogio e com a crítica. Não pode ser amargo demais, nem melado demais, né? Nem café. Se você fizer açúcar demais, fica ruim. Se você ficar sem de nada mais, então tem que ter a dose. Cafezinho sem açúcar é bom, né? Mas essa dose é a experiência que vai ditando na vida, né? Você poder dosar. Por isso que eu falo sempre aquela frase: nem tão alto quanto urubu, nem tão baixo quanto tatu. É no voo de andorinha que a coisa caminha melhor. Essa é boa. Então, o meio termo, ele sempre vai ser mais... O equilíbrio, né? Ele que vai dar essa... Lógico que, às vezes, no começo, você precisa extremar para poder chegar ali, mas depois você vai equilibrando devagarinho para chegar num ponto que fica todo mundo contemplado, vamos dizer assim, né? E eu imagino, na situação do dia a dia, Gabriel, que a gente... Obviamente, tem muita gente que ajuda no pensamento de como conduzir. Agora, como você deve receber várias pessoas, como já falou, várias reuniões, a questão da pessoa, quando você percebe que ele está querendo uma coisa para algo pessoal, como é que você consegue lidar com isso de uma maneira que não precise chegar num ponto de... brigar com aquela pessoa. Eu tenho uma passagem muito interessante. Aprendi de não ter medo de falar não. Estava em campanha, no Ceará, com um irmão que eu ganhei da BCZ, com o Kleber, fazendo campanha. Fui lá para um almoço com os criadores lá do Ceará. Aí estamos sentados na mesa, conversando, tomando um café, e o Kleber veio e falou: Gabriel, quando você vai ser eleito, e você tem que fazer isso, isso e isso. Era algo impossível de ser feito. Eu falei: Kleber, isso eu vou fazer, isso dá para fazer, e isso eu não vou fazer, e outra coisa eu não vou fazer. Aí o cara levantou: Gabriel, deixa eu falar. Eu falei: deixa, o que foi? Você ganhou meu voto. Eu falei: por quê? Você acabou de falar não pro teu amigo? Então eu sei que o que você falar assim é que você vai realmente fazer. Se você teve coragem de não prometer na nossa frente algo que você não vai fazer, você ganhou minha confiança agora. Eu falei: e é interessante isso, né? Sim. A gente consegue, e claro que os criadores vêm com os pedidos pessoais de alguma dificuldade ou alguma sugestão para facilitar o serviço, principalmente sugestões. Mas quando é algo pontual, a gente sabe que o que dá para... Eu vou fazer sempre, e a equipe está muito bem, aprendeu isso com a gente, assim, né? Com essa gestão, de saber que a gente vai fazer o que for possível. Ah, não, dá para fazer isso para me resolver meu problema? Se for possível, nós vamos fazer isso. Isso aí todo mundo sabe. E a gente faz o que é possível. E alguma coisa pessoal, se puder transferir para todo mundo, ok, a gente implementa. Senão, não dá. Perfeito. Então, mas é muito fácil. Para mim é muito fácil falar não.
Não me incomoda falar não. Você vê esse exemplo aí lá do Ceará. E porque a gente sabe, e muito claro, ó, se der para fazer, eu vou fazer. E quando eu não consegue, quando eu digo não, eu falo também por quê. Falo, não posso te atender nisso, tem o regulamento. É assim, para conseguir fazer isso, eu teria que alterar isso. Para alterar isso, tem que fazer isso. Então não tem muita... E essa parte de dizer não é muito tranquilo. É muito tranquilo. É importante você dizer Para isso. mim, para mim é tranquilo. É importante você Agora, dizer. e dizer o não, explicar o porquê, né? Claro, não é só claro. dizer não. É. Isso é importante Porque também. o cara tem que sair de lá entendendo e concordando com Isso isso. a gente faz. Todas as sugestões que chegam, fala, ó, você tem que falar o que a gente vai fazer e o que não vai fazer, você não pode deixar sem resposta. Ou é inviável financeiramente, ou é inviável porque não tem braço para fazer, ou é inviável porque fere o regulamento. Mas quem dá a sugestão, o criador, que quando você pede sugestão, o criador dá, o não você tem que explicar. E a pessoa fica satisfeita, porque sabe que foi ouvida. Independente se a sugestão dele ou o pedido dele andou para frente, você ter a consideração de dar uma resposta e, de novo, uma resposta negativa nem sempre é ruim, desde que você explique o porquê. A pessoa fica sabendo e fica satisfeita. E às vezes muda até de ideia, porque se não teve um motivo, aí eu estava pensando. Agora, o que você falou aí que esse rapaz fez lá no Ceará, isso para mim tem um nome, chama consciência política. Quer dizer, ele observar você falar um não no momento que você estava pedindo voto. E para um amigo. Podia até ser um combinado, né? Isso. Falou, não, vou dar sim, porque era algo que eu tinha certeza que não ia fazer. Tinha certeza absoluta. E a gente, mas é isso mesmo. Mas foi engraçado, e me marcou isso. Porque foi por que eu ganhei seu voto? Foi não, porque você falou não pro teu amigo, então eu sei, tudo que você falar, você vai conseguir fazer, ótimo. Consciência política. Exatamente. Isso é interessante. E é interessante isso daí porque muita gente, você falou assim, é uma característica que a gente já viu algumas vezes aqui, de pessoas bem-sucedidas que não tem medo de falar um não. Porque tem muita gente que tem medo, não é porque o cara fala um não sabendo que não vai fazer, é porque ele não tem coragem de falar. Medo de desagradar. Medo de desagradar. E esse medo de desagradar acaba desagradando mais ainda, né? É que eu acho, é que pra mim, entendi você, concordo. É que pra mim, prometer e não fazer, eu vou desagradar mais ainda. Exatamente. Eu tenho medo de não desagradar prometendo e não fazendo. E às vezes você pode ser interpretado como um cara autoritário. Não vou fazer porque não dá. Você não é obrigado a prometer, mas é obrigado a cumprir, né? Então, meu medo, para mim, eu acho que eu desagrado mais prometendo e não fazendo. Sem dúvida, concordo com você. Você cria expectativa, né? E o cara às vezes vai fazer para não desagradar, só que chega um momento que ele vai ter que falar ou não. Mas aí já enrolou um ano. Aí fala, pô, então por que você não falou lá atrás? Você não falou lá atrás, porque você não foi sincero, né? Notícia ruim já dá logo, né? É verdade, mas tem que ser assim. Já dá de cara. O pau tem que ser assim mesmo. Mas é interessante, porque são modelos de... E isso é o que vai fazendo gestão, a sua gestão. Para você ficar conhecido como, não, ele falou, ele faz, ele não falou, não vai dar, não vai dar. E isso é importante para que... Também porque a gente fala aqui de vida, até nos nossos negócios, como fazenda, empresa, isso é modelo de gestão. Porque aqui eu já peguei algumas coisas suas, porque você fala assim, ó, quando eu estou achando que eu estou demais, eu vou lá e volto na minha origem, nos meus princípios, que os princípios de Deus são os princípios da nossa vida, que regem a nossa vida. Então, quando você faz isso, mostra também a humildade, né? Que humildade é sempre saber que tem alguém que sabe mais do que você em algum assunto, né? Andar de chinelo, né? É a humildade de saber. Então, isso são marcas que você está me falando aqui agora que é interessante para quem está escutando levar para a vida, né? E a gente está tendo a oportunidade de conviver com homens extraordinários. Passou um aqui nessa mesa, que é o seu Shiro Nishimura. Caboclo ajeitado. Isso que você falou, ele é exemplo. Para mim, ele é um dos homens mais inteligentes que eu convivi e, para mim, é o mais humilde. Você falou agora de humildade, né? Para mim, ele é um exemplo de humildade para mim. Um homem extraordinário, fantástico, numa cabeça, numa visão de dividir o benefício, de fazer o bem para todos usufruírem. Tem muita, a gente está tendo a oportunidade de conviver. Depois que passar, como você falaram, com sair da presidência, que vai ficar é agradecimento de eu ter convivido com homens extraordinários. Ficado mais rico como pessoa. Mas muita gente boa. E vai outra frase de novo, eu gosto das frases, né?
eu fui convidar um conselheiro, o Dr. Marcelo Batista. Outro homem extraordinário, empresário, finíssimo. Demais. Gente como boníssima. empreendedor, empresário extraordinário. E eu fui convidar ele para ser meu conselheiro, ele é com muito orgulho, um dos meus 81 conselheiros. Eu falei, Gabriel, mas por que eu? Foi o doutor Marcelo, é porque quando a gente diz que a gente tem que, pra gente formar uma mesa, a gente tem que sentar numa mesa de gente que é mais inteligente que você. Então eu tô formando uma mesa que é de gente mais inteligente que eu. Falei, Gabriel, você me conquistou. Não, e o Marcelo é gente boníssima mesmo. E quando tem você uma estiver visão. sentado na mesa, né, também fala, né? Que você for o mais inteligente da mesa, você sai dela. Levanta e vai embora. Levanta e procura outro para você aprender. Como é que é a frase? É melhor ser um pequeno entre os grandes do que ser um grande só por estar entre os pequenos. Exatamente. Você sempre que for assim, isso na mesa, em roda, qualquer Isso. coisa. Se é o mais importante, melhor sai. Sabe? Porque ali, não, é porque não é. Você pode ficar, mas é que ali você não vai aprender. Ali você não aprende cresce. mais, você não cresce mais. Você não cresce tem que ali. procurar uma outra, né? É. Para que você Você tem que procurar de gente mais inteligente que você, aí você cresce. né? Isso é também outro modelo de gestão interessante, porque tem muita gente. E aí vai o ego e a vaidade. Não vou pegar um cara que sabe mais do que eu, porque senão eu posso desaparecer aqui, né? Me anular, né? É, tem muito disso também. Mas realmente você falou muito bem. A gestão, quando ela é bem feita, que é o seu caso, procurar pessoas melhores para poder fazer o melhor possível, né? E não crescer porque eu tenho um bando de gente que não consegue fazer, né? E tem muito gente mais. que pensa diferente de você, né? Que isso te faz ser melhor também. Porque se todo mundo pensar igual a você, A unanimidade é burra, né? Dizem, né? Porra. dizem que é. Gabriel, e como é que você vê? Você falou pra gente, você está na terceira geração. Como é que o Gabriel vê a quarta geração vindo? Você que tem 3 meninas, como é que vai ser as 3 meninas? Elas já gostam de fazenda? Elas têm essa mesma visão? Como é que é fazer essa sucessão agora? Bom, é a gente entender que a gente estamos de passagem, né? É interessante isso. A gente via como a geração mais nova, né? E agora a gente enxerga que nós estamos na geração do meio, de passar o que eu aprendi da minha mãe, da minha avó, eu tenho que passar para as minhas filhas. E o que tiver que ser, aí é o que Deus quiser, aí é dela, mas a gente tem que dar condições para elas serem felizes, né? Ensinar elas o que elas têm que aprender, ensinar o que é certo e o que é errado, ensinar a escolher. A escolha vai ser delas, a gente tem que ensinar elas a escolherem, porque a escolha vai ser delas. Mas eu vejo que vai dar certo. Eu vejo que a sucessão vai dar certo. E é engraçado, né? Cada filha se cria igual, são personalidades diferentes, né? E gostos diferentes. É muito engraçado isso. E cada um são irmãs, mesma criação, mesmo pai, mesma mãe, são completamente diferentes, não. Cada uma tem a sua Tem personalidade. as suas personalidades, né? Você reparou como é engraçado isso, né? O Gabriel falou uma coisa, quer dizer, antes ele era aquele pititinho lá que a turma foi, escuta, aquele menino lá tem jeito. Hoje ele já é o que realizou, está realizando, e vendo se aquelas pititinhas lá tem jeito. Olha como a vida é escalonada, você vai subindo, depois vai... Um dia teve um encontro da BCZ Jovem, aí foi o dia que caiu um pouco a minha ficha. Tava o Emanuel, que é o presidente da BCZ Jovem, tava o Zé Olavo Júnior, do meu lado, e eu. Aí eu olhei na sala assim, fiz a conta, olhei para todo mundo. Eu era o mais velho. Falei, uai. Esse negócio tá ficando ruim. Aí eu falei para ele, um dia eu sentei aí, e hoje eu tô vendo que eu sou mais velho, aqui é estranho pra gente. A gente acha que a gente nunca, né? É claro, Você ué. acha que não envelhece? Não, a gente tava lá na feira, na Agrovem, lá em Goiânia, e aí um cara, não quero desrespeitar, um rapaz veio mostrar umas botinas dele,
Eu carcei a botina dele, eu falei, não, a botina é boa. Mas ele falou, não, chega na idade do senhor, a gente tem que procurar Procurar o conforto. Puta, Você estava quase fechando a venda, você estava quase me tô conquistando. achando que eu tô bem, fala, chega na idade do senhor que você já tá ferrado mesmo, cai só a botina que presta. É interessante, é muito legal. Mas eu tava vendo uma coisa, Beto, que a gente fala desse negócio de a finitude, né? Seja ela do que for, ela é sempre um pouco traumática, né? E a gente fala, um escritor falando que a vida só é boa do jeito que ela é porque ela acaba. Se ela não acabasse, ela você não poderia viver e desfrutar de uma maneira tão intensa, porque senão era um bucolismo danado, né? Sim. Você fala, é 1000 anos, quando você tiver com 100 não faz diferença, né? Então acho que a gente deve fazer o melhor possível, porque a gente vai passar. E a gente tem que deixar algum legado, alguma Por isso lembrança. que ela é tão boa, né? Por isso que ela é tão boa. Falando nisso, Gabriel, nós falamos aqui. Nós falamos da sucessão, né? Que você talvez vai passar para uma ou duas ou as três queiram ficar nesse ramo da fazenda. Mas o Walter perguntou lá atrás, nós passamos de 1h20 já de entrevista. Uai, coisa Nem boa, parece, nem né? parece. Não, Eu quando a falo, quando prosa tem é hora que boa, você vai andando, já passou. isso que é conversa boa. É bom demais. Se vai ficar bom, não sei, mas a conversa Não, tá já boa. ficou boa já. A conversa é boa. Quando você olha para a sua vida, de quando você começou na fazenda, trabalhando, depois casou, veio os seus filhos, qual que é a importância? Obviamente, nós já falamos da família, do seu avô, de sua mãe, de você ver essa responsabilidade de continuação com a sua esposa que está junto com você e suas filhas. O que isso te fortalece no dia a dia? É mais fácil entender de outra perspectiva. Tira isso da equação, não existe. Não tem jeito de conseguir. É mais fácil responder assim. Quanto que é importante? 100, não conseguiria. Simples. Impossível. Impossível. Porque, de novo, as horas fáceis é muito fácil. É nas horas difíceis que você... Nas horas difíceis são os teus irmãos de sangue e os teus irmãos de vida que estão do teu lado, né? Perfeito. E a gente passa por várias, não sei se são testes, passei por vários nessa gestão, onde a gente é testado. Fui testado na campanha, fui testado em vários momentos para saber do que a gente é feito. Se você não tem um apoio, você não vai, você não aguenta. Porque eu vi lá, você tem umas meninas mais novinhas, E eu sou pai também, e a gente pensa muito nisso, porque as viagens, muitas vezes, alguma data comemorativa, você não pode estar presente. As ausências, né? As ausências nossas para a família, né? Você dá presença para outros e dá ausência para sua família. Se a gente não tiver, no seu caso, se não tiver uma esposa para te fortalecer nisso e deixar você presente para suas filhas, complica, né? Não, elas também pagam preço. Elas estão pagando preço. Junto dessa parte, elas estão pagando preço. Eu vou falar um negócio interessante. Quase ninguém sabe. Eu escrevi o meu discurso de posse 1 ano e meio antes da eleição. Estava escrito. Se eu ia ganhar, não sei. Um dia me deu um negócio, eu escrevi. E o meu de saída, que eu vou ler em dezembro desse ano, já está escrito também. Eu escrevi faz uns 4 meses. E está falando, uma grande parte fala disso. Uma grande parte fala disso, de como é que eu consegui. Então, as pessoas estão do meu lado, família, amigos, todo mundo está se doando. Não é só uma pessoa no cargo de presidente por 3 anos. Não, tem muita gente... Tem muita gente envolvida para conseguir fazer dar certo. Senão, não consegue. E esse pedaço do que você falou parece que você leu, que já está escrito aqui. Já está escrito. O que eu tenho certeza de que para aquilo que eu tenho que agradecer. E uma parte especial tá dedicada a elas aí. Que bom.
Isso aqui que nós estamos fazendo agora, isso vai eternizar também para sempre. Porque às vezes às vezes a gente fala das nossas vidas, conquistas, mas tem sempre a base nossa em casa que aguenta. Sim. E que sofre às vezes até mais que a gente, né? Elas pagam o preço. Não é barato, não. Não é barato. Não é barato. E por isso que é bom. Não é barato e não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Diz que quando... E aí falando como pai, né? Que atua... A nossa responsabilidade como pai é de deixar boas memórias, né? Sem dúvida. Então, faça o máximo que você puder para você deixar boas memórias para tuas filhas. É o que a gente tenta. O que você, falando de suas filhas, o que você quer deixar de legado para suas filhas? A gente não se vê, né, sendo exemplo, nem referência e nem deixando legado. Mas vai deixar. Mas vai acontecer, tudo isso acontece. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar convivendo nesse momento de poder, o máximo dentro do possível a gente consegue conviver. Isso aí, eu tenho consciência que hoje eu tenho esse privilégio. É o que vocês falaram, a gente vai acabar deixando exemplo, né? A gente é muito mais observado por eles do que a gente pensa, né? Isso. Demais. Muito mais observado por eles que a gente pensa. É deixar exemplo, é o que a gente pode fazer. E deixar boas memórias, né? Uma coisa ruim de acontecer, sabe o que é? É o que aconteceu com o pai de um amigo meu, lá do Beraba. Fazendeiro também. E aí a filha dele namorando um rapaz, o rapaz chega para agradar ele, senta com ele na varanda da fazenda. Ô, seu fulano, beleza, vem aqui, a gente vem aqui, senta, tomando uma cerveja e vendo as vacas sentadas e pastando. Pô, desgraça, vaca sentada, pastando. Onde é que eu tô mandando minha filha? Isso é que é triste. O que pode acontecer, né? Porque não tem nada a ver com o negócio, né? Acontece. Sim. Falando nisso, Walter, tem um presentinho para entregar para ele aqui. Rapaz, nós estamos não, isso aqui, que hoje tá chovendo muito aqui em Marília. Nós não temos capa de chuva, mas nós vai dar um boné da TX Farm. Obrigado. O Gabriel aqui. Muito obrigado. A TX Farm é um parceiro nosso. Obrigado. Bonito boné. Apucarana, lá do seu estado. Do Paraná. Pertinho de Londrina. Pertinho de Londrina. Apucarana é que faz os melhores bonés do Brasil. Tá lá. Verdade. Bonito boné. Obrigado pelo presente. Esse é um deles. Bonito. Aí na mão. Então, nós usamos. Muito obrigado. Texas Farm. Gabriel vai levar o Texas Farm. Muito obrigado. Obrigado pelo presente. Ganhei a caneca também. A caneca. Obrigado, a faca. Você comeu um churrasquinho. A garrafinha térmica. E vai levar uma xícara, né? Vou levar eu pedi a de café também. Claro. Muito obrigado pelo presente. E deixa eu te perguntar um negócio, Gabriel. Nós estamos acabando. O que você enxerga para a raça Nelore daqui, sei lá, para a pecuária brasileira daqui uns 10 anos? A gente está vivendo um momento importante. O pecuarista está entendendo que a importância do uso de tecnologia. Isso a gente aprendeu com a agricultura. Tá. Importante falar isso, né? Porque a agricultura ela mexe muito com a tecnologia e tá forçando o pecuarista. E hoje a gente faz conta, a gente que é pecuarista faz conta, comparando sempre na nossa terra, comparando com a agricultura. A consciência do pecuarista do uso de tecnologia. Que tecnologia não é só ter um programa de computador controlando as contas, não é. É genética de qualidade, é manejo, é nutrição. E hoje a informação está chegando muito rápido. Então, o que eu vejo para frente, você vê há quantos anos a gente falaria há 20 anos atrás em qualidade de carne? Falaria em marmoreio? Não falaria. A gente falaria que nós estamos buscando uma carcaça de melhor qualidade? Não. Tivemos aí agora, na semana passada, na Feicorte, fizemos um churrasco lá, com 6 raças zebuínas, 8 europeias, mostrando o que nossa pecuária tem de bom para todo mundo ver. Se você tiver genética, independente de qual for, independente de qualquer... Exatamente. Cada uma e todas e cada uma com a sua qualidade.
O pecuarista mostrando que, dependendo da genética, ele sabe fazer bem feito, consegue fazer bem feito, se usar de forma correta as tecnologias. O caminho é esse. É crescer, ser mais eficiente. E a gente tem andado em algumas oportunidades aí de falar de números. O Brasil, nós vamos ter uma COP esse ano, né, aqui. Sim. Uhum. O Brasil tem que sair da posição de vítima e de protagonismo. Nenhum país do mundo preserva percentual de área maior que o Brasil. Preparei uma apresentação lá no GAF, em São Paulo, muito boa. Depois eu até compartilho com vocês, Ótimo. é muito interessante. Nós temos que mostrar para o mundo. O nosso desafio para o mundo não é que a gente tem que ficar dando explicação de como a gente produz. É claro que a gente tem que mostrar como produz. Lógico. Nosso grande tema para essa Copa é mostrar o mundo, desafio lançado, copiem nosso Código Florestal. Simples. Vamos sair da posição de ter que ficar dando desculpa de como a gente produz por barreiras comerciais e vamos mostrar. Agora, mostrar com números, né? Muita gente vai ter que acabar com a cidade para plantar árvore, né? Não vai ter como. Então, isso vai escancarar algum tipo aí de barreira comercial para o Brasil é exatamente isso, é puramente barreira comercial. Passamos aí, né, a fase da aftosa, reconhecidos agora sem vacinação, vai abrir novos mercados, não vamos deixar de ter que ter a nossa defesa sanitária, que é competente, né? Nessa área o mapa brasileiro é muito competente. E o que tem para os próximos anos é ganhar mercado e aumentar a porcentagem de qualidade. Hoje o Brasil é o maior exportador e vai estar em breve sendo o maior produtor. Os Estados Unidos está reduzindo o rebanho, praticamente igualou o rebanho dele da década de 60, número de matriz. E por que eles têm tanta eficiência e desfrute? Porque eles são obrigados a sair da desmame e terminar em confinamento, 100%. Uhum. Eles são eficientes, Eles só não que têm outra não tem outra opção. Eles têm que ser eficientes, não tem outra maneira de... Só que quem consegue fazer com baixo custo e de forma mais saudável, uma carne mais saborosa, que a carne recriada a pasto, é isso sim. A gente começa a falar isso nesses encontros de carne. Né? Exatamente. É onde nós recriamos aqui a pasto e terminamos em confinamento. Em torno de 25% a 30% é terminado em confinamento, que também está crescendo. Nós estamos evoluindo isso em números. Nos últimos anos, em especial os últimos 20, reduzimos aí de 5 a 6 meses de idade de abate, aumentamos aí 4 arrobas na carcaça. É uma evolução absurda. Evolução importantíssima. Com isso, reduzindo a idade, estamos ganhando em maciez, estamos ganhando. O que a gente tem que fazer agora é que uma maior porcentagem do que a gente produzir tem essa qualidade. A gente sabe que não está hoje. O Brasil é tudo isso, usando inseminação e touro puro melhorador em apenas 50% das nossas matrizes aptas à reprodução. 220, 230 milhões de cabeças, 66 milhões de matrizes aptas à reprodução no país, e a gente, 18 milhões inseminadas, e quase 16, 17 aí previsão coberta com touros de qualidade. Então, 50%. 50% Tem muita ainda. coisa para Por evoluir. quê? Porque a pecuária, e a BCZ também é assim. Hoje, 44% dos nossos associados têm menos de 50 vacas ativas. É um espelho da pecuária. Hoje, quase 60% dos pecuários são pequenos. Não têm acesso às ferramentas leilão, seja físico, presencial, seja virtual, seja o eletrônico, seja a internet. O nosso grande desafio é acessar o pequeno produtor. O grande já faz bem feito. A gente visita aí, anda no Brasil todo. Dar acesso ao pequeno. Projetos aí extraordinários de integração lavoura-pecuária. Eu tive, para mim, um dos maiores projetos no Carlos Mafra, eu tive no Pará, tive agora no Mato Grosso, na Fazenda Passo do Lobo, tive na Fazenda Jacamim, tantos outros. Projetos extraordinários, usando genética de qualidade, genética pura zebuína melhoradora, manejo, nutrição. Então a gente tem o médio e o grande já estão encaminhados. Nós temos o desafio agora para o Brasil a gente acessar o pequeno. Hoje é 60% dos pecuaristas? Ou... Em torno de 60% hoje. O que é considerado pequeno? Pequenas propriedades rurais. Propriedades rurais. Hoje, para você ter ideia... É número de cabeça ou área? Que vocês área e número de cabeça também.
É que é Se consequência. você vê que 44% tem 50 cabeças, Isso aí, ABCZ, É, né? ABCZ. Produtores de Pois é, genética mas segura. é É um dado importante. É um dado É um dado importantíssimo. importante, é verdade. É um dado importantíssimo. Você vê, essas ferramentas que vocês fazem aqui, né, dos leilões eletrônicos, com custo menor, com acessibilidade, não é nem custo, não vamos falar de custo, vamos falar de acessibilidade, é muito importante. É muito importante. A gente poder ter ferramentas que aproxime quem produz genética, pequeno produtor de genética, para o pequeno consumidor de Que genética. precisa da genética. Que precisa. É um número muito significativo. Agora, voltando ao que você falou lá atrás, você falou da COP, que o pessoal critica muita gente aqui. Você acha que essa crítica... Você não acha que essa crítica não é por eles não saberem? É por eles terem medo da nossa pecuária? Eu acho que o nosso concorrente sabe mais da gente que nós mesmos. Você pode ter certeza. É. Nossos concorrentes comerciais Sem dúvida. são muito inteligentes. Sabem. Tenho certeza que sabem. O quem não sabe é a população. Esse é O consumidor é que não sabe. Esse é o O grande... nosso grande desafio é comunicação. O consumidor não sabe, mas os nossos adversários comerciais sabem. Então, e aí a comunicação, como é que a gente atinge de uma maneira mais eficiente, Gabriel? Porque, por exemplo, nós estamos falando da COP, beleza, mas vai falar para os caras lá em cima que não vai sair daqui para baixo. Né? A população, de novo, não vai estar sabendo. A gente precisa ter um apoio maior das mídias tradicionais também. Isso que a gente faz aqui divulga bastante, a gente consegue até atingir pessoas que nem são do agronegócio. Sim, né? sim. Que é importante. Sim, que É importante para poder levar. Mas você enxerga, as grandes mídias, elas têm essa abertura ou elas querem... para falar isso, a gente precisa... Porque muitos falam assim, o agronegócio é... Como é que é? Munheca. Munheca. Não dá o dinheiro para gente. Você acha que falta isso? É porque nós, vamos falar de pecuaristas, nós somos produtores, nós não somos indústria. Indústria, sim, tem verba de marketing, tem músculo para fazer essa parte. Nós não temos. O que a gente tem que fazer é com informação. Faz sentido. A gente consegue produzir informação boa, só que a gente não tem força para distribuir. E é fundamental todas as mídias. Agora, eu vou dar um spoiler aqui. Uma grande TV aberta, eu posso falar até aí. Pode. Francisco Maturro, ex-secretário de Agricultura aqui do Estado, hoje é o presidente do sistema ILPF. Que foi da AgriShow. Isso. Ele me contou agora no GAF, uma grande mídia formou um grupo de pessoas eles querem informação. Isso eu acho fantástico. Isso é bom demais. Eles querem se aproximar, querem entender. Isso é muito importante. Isso é uma virada de chave importantíssima. Sem dúvida. Porque a grande mídia é formadora de opinião. Vocês aqui são formadores de opinião também. Sim. E esse movimento que veio do lado de lá, de querer buscar pessoas que são idôneas, referência, como ele, de poder levar informação, isso para mim isso foi uma grande notícia que eu escutei dele. Isso é muito positivo. Isso é muito bom. Muito bom. E levar para núcleo formador de opinião, para levar para quem está na cidade, entender o que é o nosso agro. Por isso que essa oportunidade que a gente tem dessa COP, que vai estar o mundo olhando para nós, até para a gente despertar dentro da nossa própria mídia, temos que... O que a gente pode fazer hoje, nesse ano? Levar o máximo de informação boa para lá. Né? E tentar fazer força para distribuir essa informação boa. Sim. Perfeito. Eventos aí como GAF, FEICORT, Exposebu, AgriShow, Todos os eventos, né? De uma forma Todas geral, as feiras, né? Todas as feiras. todas as feiras é muito importante ter esse tema e levar, porque o mundo está de olho na gente. Vocês podem ter certeza que o nosso concorrente sabe muito bem. sabe como a gente produz, sabe do nosso potencial. Como o Ike Batista falou pra gente lá, você tem que saber quem pode te matar quando se entra num negócio. Se você traduzir em miúdos, é o que a Europa, que o resto do mundo quer. O Brasil vai matar a gente. Aqueles embargos lá, de embarque de animais vivos aqui no Porto de Santos. Até a ABCZ até fez parte como amigo escuro do processo, acabou de liberar. É a ONG. Eu falei, gente, nós temos que olhar quem vai ser beneficiado com essa restrição de embarque. Esse é o nosso adversário. O adversário nosso não é o
a ONG. Exato. Não é o ativista. que tá Não, ali. não, aquele é um meio. Ele é um. Nós temos que olhar quem está se beneficiando. Possivelmente, Austrália. Claro. Quem que está perdendo espaço para o Brasil em exportação de gado vivo? Vamos olhar para a Austrália. Sem dúvida. Tem dedo da Austrália aí? Se não tiver, eles estão torcendo para que dê errado nossos embarques de animais vivos. Mas a gente tem que parar de pensar naquele meio e ver onde tá, que é o que você falou. Vamos buscar lá quem é a origem disso, né? Para Pra tudo gente que acontece na vida tem um porquê. E às vezes nem sempre é o que está na frente. Agora, você tocou em outro assunto que você falou da fitosa. Você não acha prudente para o Brasil ter, que nem a Argentina tem um cinturão de vacinação ali? Porque a gente tem a nossa divisa a extensão é muito grande, né, Gabriel? E tem vários países aqui. O risco de aparecer uma fitosa no Brasil porque o grande problema do Brasil, e aí a gente fala que a gente estava comentando a rastreabilidade, que é importante, porque se acontece um foco num lugar, ele espalha para tudo, assim. Vamos proibir o Brasil. Na teoria no Brasil, vai, né? O Brasil é um país continental. O que a gente tem que ter na nossa defesa sanitária, e tem as regras de toda a defesa, né? Principalmente do raio quando houve foco, né? O raio de fechamento de determinada região. Isso é muito importante. E podem ter certeza que aí nossos adversários comerciais usam de alguma notícia negativa. Nós estamos tendo foco de aftosa na Europa, vaca louca, e não virou. Não vira aquele furdunço. Mas se acontece aqui, vira aquele caos, né? Porque é importante, né? E vocês podem ter certeza. Aí temos que elogiar o departamento técnico do MAPA por essa vitória aí da fitosa. E aí eu digo, o MAPA hoje não é algo de governo, é uma entidade, Sim. É um Ministério de Estado. É um programa que está há mais de 40 anos sendo implementado, a erradicação da febre aftosa. E a gente sabe que quando houver, e se houver e quando houver, tem que ter muita maturidade, muita tranquilidade, transparência, isso o Brasil tem. E saber que alguns adversários comerciais usam isso para romper contrato, enfim, renegociar contrato. Isso é da vida. É da vida. Perfeito. O chinês renegocia contrato há 5.000 anos. Não vai ser agora que eles vão... Exato. E a importância, né, da gente ter eles é um mercado importante para o Brasil, mas o que a gente tem que fazer é abrir novos mercados. Quanto menos dependente de um mercado só nós tivermos, é mais estabilidade para nós, para a nossa pecuária. Mais importante que tudo é abrir novos mercados, é o que você está falando, sem Isso. dúvida. Isso aí é uma coisa que a gente precisa fazer mesmo no Brasil. Porque depender de um só é muito arriscado. Até porque esse que nós estamos falando, que é a China, que a gente já sabe, eles compraram 6 milhões de hectares na África. Esses caras vão querer produzir para se autossustentar. E não duvidar do chinês fazer alguma coisa para produção. Ele, além de sair da autossustentação dele, ele ainda vai entrar no mercado. A grande ameaça que o Brasil tem nos outros países produtores de proteína vermelha é que a gente estamos começando a mostrar nos últimos anos qualidade, que não tínhamos. Não tínhamos. Nós temos baixo custo, sempre tivemos. Isso, sempre foi. E agora a gente tem nossa condição sanitária melhorando. Nós estamos ficando perigosos. Então, o que nós temos que aumentar a quantidade e qualidade que a gente tem. É simples assim. Mas uma coisa é fato: ninguém joga pedra em árvore que não dá fruta. Não, é um fato. Isso é fato. Então, graças a Deus, lá vem pedrada, mas não aguenta. Bom, Gabriel, nós já estamos. Passou quase 2 horas de conversa. É verdade. Foi Que boa bom. demais. Foi bom, né, Walter? Eu não tinha a menor dúvida de que seria boa, porque o Gabriel traz uma história familiar muito bonita e uma experiência muito grande no lado profissional dele, do maior negócio que movimenta o Brasil, que é o agronegócio. Então isso enriquece não só quem é do ramo, mas para quem é da cidade. Conhecer melhor o que é o homem que toca um negócio e o negócio que ele toca. E não foi diferente, foi um prazer imenso ter o Gabriel aqui. Mas tinha uma expectativa minha, porque eu vi, só sai entrevista muito boa daqui. Já vi entrevistas fantásticas aqui do seu Cheiro, do Adaldio, então, extraordinária. Muito bom. Então a gente sabia que aqui muita gente boa sentou aqui. Eu tinha
Continua Foi um sentando. prazer. Você é prova disso. Foi um prazer vir aqui sabendo que a gente poder. Obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouquinho da nossa história, um pouquinho que está fazendo. O desafio aqui, eu sabia que a entrevista aqui é boa. É conversa Obrigado. boa. Bom demais. Obrigado. Eu gosto muito de assistir. E nós estamos. Eu quero te agradecer por ter vindo aqui, porque nós estamos tentando já a agenda já faz um tempo aí, né, Gabriel? Não, é porque é pela correria. Me então. perdoa. Não, mas não É pela correria. Por isso que eu falo assim, é uma coisa. E a gente quer agradecer porque Sabe você dessa dificuldade. apesar da sua dificuldade, você está dando seu tempo aqui. Não, quando o Walter começou a falar, eu falei, eu achava que eu estava baseado em Londrina, mas minha base mudou Uberaba. E a gente conversou a primeira vez lá em Londrina mesmo. Foi lá Foi? na Fake Corte. Foi. Não, fake forte. Não. Foi Na Expo Londrina. na Expo Londrina. Na Expo Londrina. Mas que bom, deu certo na hora que tinha que dar Claro, certo. É isso aí. claro. Bom demais. Foi ótimo. Quero agradecer demais, viu, Gabriel, por você ter vindo Aí. aqui. E eu que agradeço, estou sempre à disposição. Foi um prazer. Papo bom, conversa boa. Gostei. demais. Coisa boa. Espero que quem assista aí goste também. Sem dúvida. E dar os parabéns também pela sua família, que eu vi lá suas filhas, sua obrigado. esposa. Muito bonita. Graças turma a Deus, muito obrigado. bonita, comportada, muito, muito legal. Você não é, mas tinha um cachorrinho no meio também. Tinha. Eu gosto. Tem uma cachorrinha. Tinha. Eu não vi, não. Ó, eu vi, brinquei com ela. Ah, Rapaz, eu não reparei, não. Eu tô ruim. Passamos aí esse feriado agora aí na Cachoeira em Londrina e estamos voltando para Uberaba hoje. bora demais. Bom demais a conta. Obrigado, viu? Obrigado a vocês, muito obrigado. É isso. Esse foi o MF Cast, o podcast do MF Rural.